E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz uma aplicação, uma aplicação que integra com o Google, né, com o assistente do Google, né? É, com essa aplicação a gente vai ver algum conceito como o Deep Link e a própria integração mesmo, né? Android, vamos usar o Android e o Kotlin, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Um exemplo, deixei um exemplo bem facinho para a gente fazer, tá bom? Não esqueçam de dar aquela curtida legal e assinar o canal aí se vocês estiverem gostando. Eu vou deixar o link aí para fazer a assinatura, tá bom? Vamos lá? Vamos pro código. Um abraço. Bom, pessoal, antes da gente começar, vocês já devem ter baixado aí o fonte, né, do GitHub. Quem não baixou, baixa. O link está na descrição aí do vídeo. Antes de tudo, para quem já baixou o vídeo, temos duas coisas para a gente fazer antes de começar o código, tá bom? Primeira coisa, lá no build Gradle do app, esse cara aqui, a gente precisa trocar este cara, tá? Porque essa app a gente vai precisar registrar para poder funcionar aí o Google Actions, tá? Então esse cara precisa ter um nome único, tá bom? Aqui eu coloquei aqui um nome X. Vocês precisam colocar um nome de vocês antes de continuar, tá bom? Outro ponto é que vocês precisam instalar o plugin do Android App Actions Tool, tá? Que é uma ferramenta que a gente vai usar no Android Studio para poder fazer o teste no aparelho, sem precisar fazer todo o registro, publicar app e tudo mais, tá bom? Qual que é esse cara aqui? Em File Settings, eu venho aqui, ó, plugin App Action Test Tool, eu instalo, tá? Aqui no meu já está instalado, no de vocês instalam e fazem o boot da aplicação, tá bom? Simples e tranquilão, tá bom? A hora que vocês fizerem, a gente já continua aí no código, belezura? Bom, vamos lá pro código, pessoal. Eu, como sou legal pra caramba, eu deixei uma boa parte já feita, né? A parte um pouco mais braçal aí, já deixei todos os fragmentos feitos com as fotinhos, né? Então vamos implementar a main activity, tá? Main activity não tem nada, tá vazia, tá? A gente vai fazer o seguinte. Qual que é a ideia aqui do app, tá? Toda vez eu vou ter alguns personagens aqui do Star Wars que eu deixei prontinho aqui, né? Cada um no seu fragmento. Óbvio que aqui é só um teste, né? Então, quando vocês forem fazer o de vocês, vocês vão colocar um fragmento só e variar a imagem dentro do mesmo fragmento, tá? Mas aqui, para efeito didático, eu coloquei um fragmento com cada um, tá bom? Então, que a gente vai por onde a gente vai começar, tá? Vamos começar por aqui. Primeira coisa, o nosso coordinator layout, eu vou dar um nome para ele, tá? Vamos dar um nome aqui para ele, ing main layout. Bom, já vou explicar por que vamos dar um nome para esse cara. Qual que é a ideia aqui, tá, gente? Toda vez que chegar um intent aqui com algum nome, nós vamos trocar o principal, o coordinator layout, por um fragment, tá? Por cada um desses fragmentos, dependendo do personagem que chegar, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Vamos começar pela função que vai fazer a troca desse fragmento, tá? Então, eu vou criar uma função aqui, uma função privada, update view. Eu vou receber aqui o new fragment, que é o fragmento pelo qual eu vou substituir. Ele é do tipo class fragment.
Aqui falta uma referência, ó. Vou dar um Alt Enter. Ele já importa aqui para mim, ó. Portou o fragment. Eu vou esperar que arguments do tipo bundle. Eu vou deixar ele nullable e como padrão nulo. Eu vou criar um último parâmetro to backstack igual a false. Ok, o que nós vamos fazer aqui, tá? Primeira coisa, eu vou pegar o meu fragmento corrente, então current fragment. Vou chamar um objeto que é próprio da activity, tá? Que é o support fragment manager. Opa, aqui faltou tipar, gente, desculpa. É um boolean. Voltando aqui, support fragment manager. Vou pegar dele a coleção de fragments. E vou pegar o primeiro da fila, né? A gente falou que só vai ter um, então eu vou chamar esse first ou null. Tá? Então ele vai retornar o primeiro, se não tiver nenhum, ele vai retornar nulo para mim. Vou verificar se o current fragment ele for diferente de nulo e for igual ao new fragment, ou seja, se eu estou querendo fazer uma troca pelo mesmo fragmento que já tem, eu dou um return, ou seja, eu não preciso fazer nada. Aí eu vou recuperar então o fragmento mesmo, que ali é a referência do fragmento que eu quero. Então eu vou pegar, vou inflar aí o fragmento que eu vou substituir. Tá? Então é o fragmento, de novo, support fragment manager. Eu vou chamar o fragment factory. Tá? E vou pedir para ele instanciar para mim um fragmento novo desse tipo. Tá? Como é que eu faço isso? Vou chamar o meu new fragment e vou chamar um cara chamado class loader. Tá? Como esse cara ele é nullable, mas eu sei que ele existe, eu vou forçar aí com que ele fique, vou forçar, estou dizendo para o compilador que ele realmente existe, tá? Que ele não é nulo. Tá? E aqui eu vou pedir um name, então eu vou chamar o new fragment de novo, ponto name. Aí aqui do meu fragment, ponto arguments, opa. E eu vou passar o meu bundle de arguments caso exista, né? Caso não tenha vindo nulo, ele vai passar aqui. Ok, tenho o meu fragment devidamente instanciado. Agora eu vou colocar ele na tela, tá? De novo, support fragment manager, nosso amigo aqui. Begin transaction. .run. Então eu vou colocar uma transação. Se der algum erro aqui dentro, né? Transação ela é atômica. Então se der algum erro aqui, ele vai parar aqui tudo para mim. Tá? Vou chamar uma função. Essa função ela é própria do fragmento aqui, de uma transação do fragment transaction, que é o replace. Tá? Então eu vou chamar aqui meu objeto com que eu quero substituir. No caso, o main layout, que é o nosso coordinator layout que está declarado lá no activity main.xml. E eu quero substituir ele pelo meu fragment. Então, vou trocar um pelo outro aí. Tá bom? Se eu passo o parâmetro backstack, eu vou adicionar ele para o backstack. Tá? Ou seja, o botão do voltar não vai funcionar, tá bom? Do contrário, que é o padrão, o botão do backstack vai funcionar, tá? E aqui eu dou um commit, ou seja, se eu cheguei até aqui, quer dizer que deu tudo certo, executa. Legal? Boa! Eu vou fazer aqui uma função que é um show the
default view, tá? Por quê? Eu quero mostrar um desses caras quando a app abrir, tá? Aí eu vou escolher um dos meus fragmentos para mostrar quando abrir, tá? Então eu já vou chamar a função aqui, update view. Vou escolher aqui um dos personagens para mostrar quando a app abrir. Quero mostrar o look. Então aqui look class.java, tá? Lembram que eu não estou passando o fragmento, tá? Em si, eu estou passando a classe do fragmento, tá? Então por isso fragmento dois pontos class.java, tá? Ah, mas tá .java, mas na Kotlin? Sim, é isso aí mesmo. Tranquilo? Maravilha. Agora, isso aqui é o básico, tá? A seguir a gente vai ver como que a gente lida com esse cara. A gente vai ver um cara chamado Deep Link, tá? Não é aquele pirulito das antigas, é Deep Link mesmo, de link profundo, tá bom? Pessoal, antes de eu falar para vocês sobre o Deep Link, eu vou explicar rapidamente algo sobre o intent, tá? Em Android a gente tem dois tipos de intent, tá? O intent implícito e o explícito. O intent explícito vocês já devem ter até visto, tá? É o mais comum, é quando a gente chama uma outra tela dentro do Android, a gente dá lá o Start Activity, então a gente chama uma classe ali, um outro Activity dentro do Android, a gente dá lá o Start Activity e chama a outra tela, tá? Então esse é o mais comum. E a gente tem o implícito, tá? O implícito é quando a gente faz a nossa aplicação responder para uma URL, tá? É uma URL mesmo, tá? Como se fosse de internet. A gente faz, então, o Android responder por ela e a nossa app começa a abrir essa URL no lugar do browser, tá? Então, quando cai essa URL para a gente trabalha com ela. Então, o Deep Link nada mais é que uma URL que a gente vai implementar e a gente vai fazer nossa aplicação responder por essa URL, tá bem? Essa é a nossa diferença básica aí que a gente vai implementar, tá? Como que a gente implementa esse cara, tá? Começando, a gente vai ali no Android Manifest, tá? Então, Android Manifest. Então, eu tenho a minha activity declarada aqui, minha activity main, tá? Então, aqui ela responde, ela tem um intent filter aqui, então ela responde pela action main, ou seja, a action principal. Quando eu abro o app, a action principal da app, né? Então ela é uma launcher, tá? Não se preocupem com isso agora. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um outro intent filter aqui. Intent filter. Eu vou colocar um auto verify true. Tools. Target API igual a M. E beleza. E eu vou criar uma outra action para esse intent filter, tá? Então vai ser uma action name Android intent action view, tá? Já vamos chegar porque que é esse cara aqui. Eu vou dar duas categorias para esse cara, tá? Primeira categoria vai ser um default. A segunda categoria vai ser um browsable, tá? Isso é para nossa activity main responder aí pela URL que vai chegar, tá bom? Por último, e o ponto mais importante aqui é o data, tá? O data nós vamos colocar aqui
o host. Essa parte aqui é onde eu vou inventar uma URL, tá? Então eu vou colocar uma URL aqui, pode ser qualquer tipo de URL, tá? Não precisa ser HTTP, eu posso inventar um parâmetro, posso inventar um esquema, tal, mas eu vou colocar dessa forma, tá? Então aqui, starwars.actors.com e eu vou colocar um esquema de HTTPS, tá? Como eu disse, não precisa ser, pode ser qualquer tipo de URL, não precisa ter .com, pode ser qualquer tipo de esquema aqui também, tá? Isso não tem importância, porque é uma URL que a nossa app vai ter que enxergar, tá bom? Para facilitar aqui a nossa vida, eu vou criar um arquivo, vamos criar aqui um arquivo de constantes aqui, tá? Vou criar um arquivo Kotlin const.k. Perdão, gente. É const.kt, né? Arquivo de Kotlin é .kt. E o Java Kotlin const.kt. Vou adicionar aqui no Git. Aí aqui eu vou criar um object. Eu vou chamar de deep link. Tá? E eu vou criar aqui algumas constantes, tá? Vocês vão entender por quê. Eu vou criar aqui um val chamado bill, barra bill. Vou criar um object params const vol character tá? Só para facilitar a nossa vida lá na frente, tá certo? Então vamos voltar aqui no nosso main activity, tá? O que nós vamos fazer aqui? Opa, o microfone caiu. Primeira coisa que nós vamos fazer é indicar para o intent, vamos criar uma função para lidar com o intent quando ele chega, tá? Então, vou criar uma função privada, só que eu vou criar essa função privada no escopo do intent, tá? Intent.handle intent. Tá? Por que eu estou criando ela no escopo do intent? Aqui no Update View a gente usou várias variáveis que são do escopo da Activity, né? Então, vários objetos, né? Então, o Support Fragment Manager, né? Que a gente utilizou aqui. Então, eu vou criar esse cara dentro do escopo do intent, tá? Opa, me importar aqui, ó. Import. Aqui eu vou colocar aqui when action, ó, essa é uma variável que está, esse é um objeto que está dentro do escopo do intent, tá? Qual que é a action que está chegando aí quando chega o intent? Então, um switch aqui do action, tá? Quando for um action view, então isso aqui é uma variável que é uma constante, tá? Do próprio intent. Eu vou chamar uma função que eu vou criar daqui a pouco, chamado handle deep link. Tá? Vai ficar vermelhinho porque a gente vai criar ela daqui a pouco. E de parâmetro aqui eu vou passar uma outra variável chamada data. Também é uma URI. Tá? Lembra que a gente vai lidar com uma URI. Também vem uma constante, é uma variável aí dentro do intent. Tá?
Do caso contrário, caso for outra coisa, eu vou dar um show default view. Ok? Vamos criar então private fun handle deep link. O que eu vou esperar de parâmetro? O data. Esperando uma URI, eu vou colocar como nula. Tá? Fazer o import. E beleza. Tá? Então vamos colocar aqui. Data. Vou fazer o unboxing da variável. Ponto .path. Tá? Então vou pegar o caminho aí da variável. Tá? Eu quero só o fim da variável. Já vamos ver por quê. Quando for deeplink.build, ó, a constante que a gente criou. Ou seja, eu quero toda a URL barra build no final. Tá? Por quê? Porque eu posso ter aquela URL associada com várias operações. Tá? Eu quero quando tem build no final. Quando eu tiver o build no final, eu quero pegar o character. Então, var character. Aí eu vou pegar aqui data.getQueryParameter deeplink.params.character, que vai ser o parâmetro queryString da URL que nós vamos pegar. Tá? Aqui eu vou dar um or empty. Caso não venha esse parâmetro, pelo menos ele me retorna um vazio. Tá? Aqui eu vou colocar o seguinte, um tratamento para fazer um lowercase aqui para ajudar, para diminuir o volume de comparações. Então, character igual a character ponto lowercase. Tá? Aí eu vou fazer um switch aqui no character. Se for look, a gente dá um update view, look fragment, class Java. Se for darf underline mo ou darf espaço mo, a gente dá um update view, darf mo fragment, class Java. E assim por diante. Tá? Darf header. Show de bola. Se não for nenhum desses, vamos lá mostrar view padrão. Show default view. Beleza? E se a URL não vier o build no final, também a gente dá um show default view. Legal? Maravilha. Agora a gente tem dois modelos de entrada, tá? Quando a gente recebe uma requisição com essa URL, a gente pode ter dois momentos pelo ciclo de vida da atividade que essa requisição vai entrar. Tá? Um deles é no próprio onCreate. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente chama o intent.handleIntent. Ou
eu posso ter aqui também no on new intent. Tá? Isso depende do momento da aplicação. Tá? Se a aplicação está em foreground, background, né? Ele pode fazer entrada por um ou por outro método. Então a gente faz a chamada aqui nos dois. Tá bem? Então aqui temos os dois momentos implementados. Tá legal? Agora a seguir, vamos ver esse cara rodando com o Deep Link. Para rodar nossa app, infelizmente não dá para testar o Deep Link, né, dentro do emulador. Então a gente vai ter que testar dentro do device, tá bom? Então, diferença, tá? Eu pluguei aqui o meu Motorola, meu aparelho. Então, em vez de estar aqui selecionado o emulador, ele está selecionado o aparelho, tá? Eu vou colocar para gravar e eu vou dar um play aqui normal, como se a gente estivesse rodando no emulador, mas ele vai rodar no device, tá bom? Um minutinho para ele rodar a app. Maravilha. Aqui a app já está rodando, né? Já está aparecendo, apareceu aí o default, né? Então eu vou tirar da app só para a gente ver o Deep Link funcionando. Como é que eu vou fazer para rodar esse Deep Link, tá? Eu vou abrir o prompt do Windows, ok? E aí eu vou dar um comando de um utilitário do Android, que é o ADB, tá? Então, ADB shell am start -a Android intent action view -d. Aí eu vou pegar a nossa URL que está aqui no manifest, https bio character, que é o nosso parâmetro, né? Lembrando aqui, vamos voltar aqui no main activity, tá? O path tem que terminar em bio e o parâmetro /bio e o parâmetro é character, tá? Character, vamos exibir aqui o Yoda. Olha que legal, a app já responde para essa URL. Eu mandei o aparelho abrir essa URL para mim e ele já abre a app já no intent que a gente precisa. Então ele entrou aqui, entrou no Deep Link, pegou a URL certinha e já pegou o parâmetro e interpretou, né? Agora a gente vai ver como que a gente linka isso com o Google Action, né? Para ele responder isso pelo nome, né? Quando a gente fala lá um OK Google lá e ele responder isso pra gente, tá bom? Opa, que ele começou a falar aqui. Agora vamos criar o link entre o nosso Deep Link, né? Nossa aplicação e o Google Actions aí. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente precisa de um arquivo chamado actions.xml. Tá? Como que eu vou criar esse arquivo? Eu venho aqui em File, New, XML. Eu tenho um app-actions.xml file. Mantenho, né, o nome do arquivo continua actions e finish. Vou adicionar ele no Git, sim.
Vou apagar todo esse negócio que está aqui dentro, esse exemplo, tá? E aí, o que a gente vai colocar aqui dentro, tá? A gente vai colocar a action. Eu escolhi uma action genérica, tá? Que é a getThing. Mas depois eu vou colocar na descrição do vídeo o link para a documentação, onde tem uma série de outras ações aí do Google que você também pode programar e responder, tá? Então, eu tenho o action, o intent name, que é o action do Google, né? Então, eu vou ter o actions.intent .getThing, ok? Essa é bem genérica, a gente vai utilizar ela. Então, declarei aqui, aí eu vou declarar um fulfillment, tá? Então, ou seja, quando essa action for cumprida, tá? Quando for chamada, então eu vou chamar aqui a minha URL, tá? Ela vai ser um pouquinho diferente da URL normal, tá? Onde que está a diferença? Vou colar aqui. A diferença está na construção do parâmetro, tá? Eu vou declarar para ela que eu tenho um parâmetro aqui chamado character, tá? Então eu declaro ele dessa forma, entre chaves, com uma interrogação e o nome do parâmetro, certo? Maravilha. Podia ter mais de um, vou declarando com outras chaves uma após a outra. Tá? Aí eu vou fazendo um parameter mapping. Tá? Por quê? Toda a action do Google, ele tem uns parâmetros que ele captura, né? Então, você vai falando uma action, você vai falar coisas diferentes para aquela action, né? Você não vai falar sempre a mesma frase, né? Então, por exemplo, faça isso, faça aquilo, vou correr, vou nadar. Então, a palavra correr ou nadar, ela é uma variável, tá? Então, eu vou mapear a variável dessa ação para uma variável dentro da URL, que é aí onde entra o meu caráter que está declarado, tá? Danilo, como é que eu sei qual parâmetro que eu vou mapear? Na documentação, tá? De novo, vou pôr o link da documentação na descrição do vídeo, tá? Então, para essa action, eu consigo um parâmetro chamado thing.name. Tudo bem? E aí eu vou mapear para o meu parâmetro chamado character. E pronto. A mágica está feita, tá? Fazendo isso daqui, eu já consigo mapear para o Google, dizer para ele, falar que toda vez que rolar essa ação, ele fazer esse fulfillment aqui para a gente, tá bom? Vamos ver como é que isso fica? Lembram que no começo eu pedi para vocês instalarem um plugin dentro do Android Studio? Então agora é a hora da gente usar esse plugin, tá bom? Primeira coisa, eu vou rodar a app dentro do meu Motorola, tá bom? A app está aqui rodando. Eu vou vir aqui e vou gerar um preview, tá? Para poder responder, para o Google poder responder a minha solicitação. Então eu vou criar aqui um app Action Test Tool. Ele vai abrir essa ferramenta. Eu vou dar um nome de invocação, ou seja, qual o nome da app, qual o nome da minha app que eu vou chamar, tá? Então, eu vou chamar de Star Wars App e eu vou falar para ele me responder em PTBR. E vou criar um preview. Tá? Ok. E aí, como que isso funciona dentro da app, tá bom? Vamos lá. Dentro da app eu vou chamar o Google, tá? Eu vou escrever em vez de digitar, um pouco mais prático. Então eu vou escrever aqui. Procura Darth Vader na
ok? Essa é a frase de chamamento, né? A frase de busca do get thing, né? Daquela action do Google que a gente escolheu. Vou rodar, o Google vai pensar um pouquinho e pronto, ele abre a nossa app com o que a gente escolheu, tá? Se vocês não acharem que eu estou roubando, eu vou fazer com outro personagem. Procurou. Pronto, ele abriu a nossa app com o Darth Maul. Legal, gente? Então isso conclui aí a nossa aplicação aí com o Google, com a integração com o Google, tá bom? Até mais, até a próxima.